10 minutos na fila podem voar se você está ocupado, mas viram uma eternidade quando você só espera. A espera não é só o relógio. O cérebro mede o tempo pelo que acontece ao redor. Sem estímulo, cada segundo pesa mais. Na sala de espera, isso fica ainda mais claro. Pergunta: por que isso acontece? Pense por um instante. Porque a atenção ocupada faz o tempo parecer mais rápido. Antes da gente continuar, deixa eu te pedir uma forcinha. Se inscreve no canal, ativa o sininho, segue a gente no YouTube e no Facebook. Isso ajuda demais o canal a continuar evoluindo. Bora lá! A espera parece só relógio, mas o cérebro mede outra coisa: incerteza. Em filas, atrasos e entregas, a mente fica checando o tempo toda hora, então 1 minuto vira 5. Por isso, em consultório, aeroporto ou reunião, a transição pesa mais que a duração. Pergunta rápida: o que parece mais longo? Uma espera com informação ou sem informação? Sem informação, porque previsibilidade encurta a sensação de espera. A espera não é só o relógio. 8 minutos com distração útil parecem curtos, 16 minutos parado pesam mais, e 22 minutos com incerteza parecem eternos, porque o cérebro mede o tempo com atenção e expectativa, não só com minutos. Pergunta: por que uma fila pequena pode cansar mais que uma longa? Resposta: quando você não sabe quando acaba, cada segundo fica maior. O relógio mede duração, mas não mede a experiência de esperar. Uma fila de 5 minutos pode parecer 20 quando você está com pressa. Já uma entrega parece passar rápido quando você está distraído. O cérebro lê contexto, tédio, irritação e alívio. Pergunta rápida: por que a espera parece menor quando você está ocupado? Pense um instante. Porque a atenção sai do tempo e vai para a tarefa. A espera não é só o relógio. Quando você segura uma senha, olha o celular e vê o calendário cheio, o cérebro entende que o tempo está passando devagar demais. Se o lugar é confuso, piora. Se ele mostra progresso, a sensação alivia. Por quê? Porque a mente odeia ficar sem referência. Agora que separamos relógio e experiência, vamos ver o que acontece dentro da mente. 4 coisas pesam na espera: atenção, incerteza, controle e justiça. Se você está distraído, sem saber quanto falta, sem poder agir e achando a fila injusta, o tempo parece maior. Uma entrega atrasada com aviso claro pesa menos do que uma sala silenciosa. Pergunta: o que irrita mais? A incerteza. Nesta parte, vamos entender por que esperar parece pior do que é. Quando você olha para o relógio sem parar, sua atenção cola no tempo e cada segundo fica maior. Aí, o tédio faz a espera ficar mais saliente. Na fila, isso é comum. Por que 2 minutos viram uma eternidade? Pense nisso. Porque quando você mede a espera o tempo todo, você sente mais cada pedaço dela. Na espera, o cérebro sofre menos com a dúvida do que com o atraso sem explicação. Se uma mensagem diz que saiu para entrega, você já cria uma previsão. Se a outra diz que está atrasado sem previsão, a incerteza cresce e o tempo parece mais longo. Pergunta: o que pesa mais? Esperar ou não saber? A resposta é simples. Não saber quase sempre dói mais. Quando a entrega atrasa, o cérebro não odeia só esperar. Ele odeia sentir que não tem saída. Escolher a retirada reduz a impotência. Acompanhar o pedido dá contexto. E reagendar devolve controle. Exemplo: se o aplicativo deixa mudar o horário ou buscar no balcão, a espera vira decisão. Qual opção corta mais a frustração? A que devolve o controle percebido. Agora, observe o mecanismo psicológico da espera. Quando a fila respeita a ordem, 7 minutos parecem apenas 7 minutos. Quando alguém passa na frente, os mesmos 7 minutos podem parecer 18. Por quê? Pense um instante. Porque a injustiça tira o controle e transforma o tempo em irritação. A mente não mede só a duração, ela mede também o respeito. Com os mecanismos em mãos, vamos aplicar isso ao dia a dia. 3 filas podem durar o mesmo tempo e parecer muito diferentes.
No mercado, você vê avanço. No banco, a espera pesa. No embarque, a incerteza alonga cada minuto. O cérebro não mede só o relógio, ele mede controle e expectativa. Por isso, a mesma demora pode parecer curta, longa ou insuportável. Nesta parte, a ideia é avaliar uma fila pelo que ela mostra. Se há regra visível, avanço perceptível, previsão honesta e ambiente suportável, a espera pesa menos. Pense numa entrega com atualização constante. Mesmo devagar, ela acalma. A pergunta é: o que mais irrita? Esperar ou não saber? A resposta é simples: a incerteza alonga o tempo. Aqui, a ideia é ver por que a espera parece menor quando a gente enxerga etapas. O rastreamento transforma um atraso abstrato em caminho visível: loja, moto e casa. Mesmo sem o produto chegar, o cérebro sente progresso. Na fila, na entrega ou na sala de espera, isso reduz a sensação de tempo parado. Pergunta: por que funciona? Pense um instante. Porque o desconhecido pesa mais que a demora. Quando a espera parece menor, quase sempre o ambiente ajuda. Sinalização clara tira a dúvida. Conforto físico acalma o corpo. Aviso de atraso reduz a ansiedade. E uma atividade leve, como ler ou mexer no celular, faz o tempo passar mais rápido. Em filas e consultórios, a experiência pesa tanto quanto a demora. E a pergunta é: por que 5 minutos parecem 20? Porque a mente odeia a incerteza. Em atrasos, o relógio muda de significado. 5 minutos sem aviso já incomodam, 15 minutos pedem explicação e 30 minutos exigem renegociação. É como emprestar algo a alguém. Quanto maior a demora, maior a sensação de desrespeito. Por isso, avisar cedo salva a relação e reduz a ansiedade. E aí vem a pergunta: o problema é o atraso ou o silêncio? O silêncio. Se a percepção muda com o contexto, dá para desenhar esperas melhores. Na prática, 3 alavancas ajudam: informar, ocupar e dar opção. Quando a pessoa sabe o que está acontecendo, vê progresso e pode reagendar, a espera parece menor. Pergunta: o que mais reduz a irritação? Tempo curto ou sensação de controle? Resposta: muitas vezes, controle. Isso muda a experiência inteira. Para reduzir a sensação de espera, diga o motivo, mostre a próxima etapa, atualize a previsão e ofereça uma alternativa. Se o pedido atrasou, diga: o sistema caiu, a equipe está confirmando e a nova previsão é em 10 minutos. Pense por um instante: o que acalma mais, silêncio ou informação clara? Informação clara reduz a incerteza e devolve sensação de controle. Quando a espera tem começo, meio e fim, o cérebro relaxa. Uma barra de progresso com 0, 50 e 100% faz o avanço ficar legível, então a sensação de estar parado diminui. É como ver a fila andar, mesmo devagar. A pergunta é: por que isso acalma tanto? Porque o que pesa não é só o tempo, é a incerteza. Para reduzir a sensação de espera, seja claro logo no começo. 2 frases honestas valem mais do que uma mensagem vaga. Diga que houve atraso na etapa anterior e que a nova previsão é de 12 minutos. Quando o tempo é definido, a mente reclama menos. Pergunta: o que pesa mais? 12 minutos ou a dúvida? A dúvida. A mesma lógica vale fora das empresas. Ela aparece na nossa agenda todos os dias. 5 microesperas, como café, elevador, semáforo, login e fila, parecem pequenas, mas juntas já deixam a manhã pesada. O cérebro sente interrupção, perda de controle e atraso acumulado. Por que 2 minutos parado irritam mais que 10 minutos andando? Porque em movimento a gente sente avanço. Parado, o tempo pesa mais. O tempo parece andar mais devagar quando sua rotina está cheia de cortes. Por isso, inclua transições, agrupe tarefas parecidas e evite agenda colada. Se uma reunião termina e a próxima começa em seguida, sua cabeça continua presa no que acabou de fazer.
Prepare o próximo passo antes, como separar o material da entrega. Isso realmente economiza tempo? Sim, porque reduz o atrito entre uma tarefa e outra. O tempo parece andar mais devagar quando a gente está esperando. Um compromisso às 9, com um deslocamento apertado, já deixa o dia com cara de corrida. Se você sair 10 minutos antes ou reservar 15 minutos entre reuniões, a sensação de pressa cai muito. A pergunta é: por quê? Porque sobra margem e a mente para de vigiar o relógio o tempo inteiro. Quando a espera parece maior, faça 4 perguntas simples: tenho previsão? Tenho alternativa? Posso ocupar a espera? E preciso avisar alguém? Se a entrega atrasou, por exemplo, você decide se espera, troca o plano ou avisa. Pergunta rápida: fila sem controle vira tempo perdido? Não. Com um plano, ela vira um intervalo útil. Para fechar, vamos transformar a aula em prática. Responda mentalmente antes de ouvir: por que uma fila de 10 minutos parece durar muito mais? Pense por um instante no último atraso que você enfrentou. Sem controle e sem informação, o cérebro conta cada segundo. Quando há previsão clara, como numa entrega ou sala de espera organizada, o tempo parece menor. Por que uma espera sem informação parece mais longa? Porque a incerteza faz você prestar atenção demais no relógio. Se você não sabe se faltam 2, 10 ou 30 minutos, o cérebro fica vigiando cada sinal de atraso. A espera ocupa mais espaço mental do que o tempo real. Distração sempre melhora a percepção do tempo? Não sempre. Ela funciona melhor quando é simples, relevante e não aumenta a ansiedade. Esperar acompanhando o pedido em etapas claras, por exemplo, costuma parecer mais leve do que tentar se distrair com algo confuso ou barulhento. No fim, a melhor distração é a que ocupa a cabeça sem deixar o relógio mais pesado. Por que furar fila irrita tanto, mesmo quando o atraso é pequeno? Porque a gente não mede só o tempo, a gente mede justiça. Se a fila parece quebrada, a pessoa sente perda de controle e tratamento desigual. A espera deixa de ser só temporal e vira emocional. Por isso, às vezes, 2 minutos pesam mais do que 20.